Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. A dor da perda é uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, uma das mais solitárias. Quando alguém vai embora, seja pela morte, por um fim ou por distância, não é só o outro que se perde. É uma parte da gente que se desfaz junto. Perder um amor, um sonho, um lugar. É como ver um pedaço da alma se despedaçar em silêncio. E ainda assim, mesmo na dor, existe algo sagrado acontecendo. Porque a tristeza não é sinal de fraqueza. Ela é a prova de que amamos profundamente. Ela é a linguagem do coração dizendo: isso foi importante para mim. A neurociência explica que o luto é uma resposta natural do cérebro à ausência de vínculo. Mas a fé nos ensina algo que a ciência ainda tenta compreender: que o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas muda de forma. Ele deixa de estar do lado de fora, para começar a viver dentro de nós. E é nesse ponto que Deus entra. Porque toda dor que nasce do amor carrega em si o poder de ser curada pela presença que consola, que envolve, que sussurra. Eu sei como dói, mas eu estou aqui. Hoje vamos caminhar juntos, não para negar a dor, mas para encontrar consolo dentro dela, não para apagar o que foi, mas para descobrir o que ainda pode florescer a partir da perda. Como está escrito em Salmo, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Sim, talvez você tenha chorado sozinho, mas nunca esteve só. Porque Deus nunca esteve tão perto como quando você chorou. Como o cérebro lida com o luto e a perda? A neurociência mostra que o luto ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física, principalmente o córtex cingulado anterior, responsável por processar sofrimento, e a amígdala, centro das emoções intensas e do medo. Isso significa que o luto não é apenas uma emoção subjetiva. Ele é biologicamente real. O cérebro interpreta a ausência de alguém amado como uma ferida aberta, como se parte do corpo tivesse sido arrancada. Durante o luto, o cérebro tenta reorganizar sua identidade sem aquilo ou aquela pessoa. As memórias são reprocessadas, tentando encontrar um novo sentido para o vazio. O corpo reage com fadiga, alteração do sono, falta de apetite ou confusão mental. O coração emocional, por sua vez, tenta entender como seguir amando, sem a presença física daquele que partiu. Mas aqui está o ponto essencial. O problema não é sentir. O problema é reprimir, negar ou apressar a dor. O mundo nos ensinou a ser fortes, como se engolir o choro fosse sinônimo de força. Mas negar o luto não é força. É apenas adiar a cura. O luto precisa de espaço, de lágrimas, de tempo, porque a mente só consegue curar o que o coração se permite sentir. E a fé não elimina a dor. Ela acolhe a dor e a transforma. Como diz o Salmo, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A neurociência confirma. Quando você expressa o que sente, através da oração, da escrita ou do choro, seu cérebro libera ocitocina e endorfina, substâncias que restauram o equilíbrio emocional. Ou seja, sentir é o primeiro passo da cura. Então, se hoje você está chorando, não se culpe. O seu corpo está apenas tentando encontrar o caminho de volta à paz. E Deus está nesse processo com você, curando o invisível e transformando o luto em esperança. O que a Bíblia diz sobre a dor da perda? Deus nunca desprezou o choro humano. Cada lágrima que cai é uma oração silenciosa que o céu entende. Cada suspiro é uma forma de dizer: Senhor, ainda estou aqui. Jesus chorou ao ver Lázaro morto. Mesmo sabendo que o ressuscitaria, ele se permitiu sentir,
Porque o amor verdadeiro não ignora a dor. Ele se compadece dela. Davi lamentou profundamente a perda de seu filho. E no meio da dor, ele não escondeu o pranto. Não disfarçou sua fragilidade. Não teve vergonha de ser humano diante de Deus. Jó, o homem justo, perdeu tudo. E mesmo sem entender os porquês, rasgou as vestes e clamou com o coração em pedaços. Sua oração não foi polida, foi real. E é isso que move o coração de Deus. A verdade que habita o choro sincero. Como está escrito em Salmo, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. A tristeza pela perda não te afasta de Deus. Ela pode ser, na verdade, o lugar mais sagrado de encontro com Ele. Porque é ali, no momento em que todas as forças se vão, que o amor dele se revela com mais ternura. Sim, a dor é profunda, mas o amor de Deus é mais profundo ainda. E toda lágrima derramada por amor é semente de algo que o céu ainda vai florescer. Deus não te julga por chorar. Ele recolhe cada lágrima. Como está escrito em Salmo, capítulo 56, versículo 8. Tu recolheste as minhas lágrimas em teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro. Nenhuma dor é desperdiçada. Nenhuma perda é ignorada. Nenhum pranto é esquecido. A dor pode ter te feito cair de joelhos, mas é justamente aí, nesse chão sagrado, que Deus se aproxima, não para te cobrar fé, mas para te devolver esperança. Porque só o amor sente tanto, e é esse mesmo amor que um dia vai curar o que hoje ainda sangra. Tipos de perdas que causam dor profunda. Perda de alguém querido. A ausência física é cruel. O corpo se vai, o toque cessa, o riso se torna lembrança, e o silêncio deixa um espaço que parece não ter fim. Mas o amor, esse nunca parte, porque a memória pode se tornar abrigo. Cada lembrança guardada com ternura é uma forma de presença, um lugar sagrado dentro da alma onde a vida de quem partiu continua a pulsar, não mais do lado de fora, mas dentro de você. A neurociência mostra que, ao relembrar alguém amado, as mesmas áreas do cérebro associadas ao vínculo e ao afeto se acendem. Ou seja, o amor continua vivo em nível biológico e espiritual. Você não deixou de amar, apenas aprendeu uma nova forma de amar. Deus não apaga os laços, Ele os transforma. A saudade é o eco da eternidade, a prova de que aquilo que é verdadeiro nunca morre. O amor que vem de Deus ultrapassa fronteiras físicas, tempo e distância. Ele permanece, invisível, mas real. Então, quando a dor apertar, lembre-se, o que foi vivido não se perdeu. Foi semeado. A presença pode ter mudado de forma, mas a conexão ainda existe. Mais profunda, mais silenciosa, mais eterna. Nem a morte, nem a vida poderão nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 38. A ausência física é um vale, mas até nos vales, Deus caminha com você. E um dia, aquilo que hoje é saudade, se tornará reencontro. Perda de um relacionamento. Há despedidas que não acontecem por morte, mas por decisão, e são muitas vezes as mais difíceis, porque a pessoa ainda vive, mas não está mais no mesmo lugar da sua vida. O corpo se afasta, mas a alma demora a entender. A mente tenta seguir, mas o coração ainda busca o que o tempo levou. Repassa lembranças, revê conversas, procura sinais do que poderia ter sido diferente. E no fundo, carrega a dor de algo que foi real, mesmo que tenha terminado. A neurociência explica que o rompimento amoroso ativa as mesmas áreas cerebrais da abstinência. O cérebro acostumado à presença, à voz, ao toque, entra em um estado de falta, como se estivesse tentando reaprender a viver sem uma parte de si. Mas a espiritualidade ensina algo maior. Nem toda perda é punição. Algumas são proteção, outras, preparo. E quase sempre,
São reorientações do céu. Às vezes, Deus permite o afastamento, não porque o amor acabou, mas porque o propósito mudou. O que antes era abrigo, agora se tornou limitação. E Ele, em sua sabedoria, te chama a continuar o caminho, mesmo com o coração ferido. O fim de um relacionamento não é o fim da história. É o início de um reencontro com você mesmo. É o tempo em que a alma reaprende a ser inteira, em que você redescobre que amor não é aquilo que te prende, mas o que te faz crescer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, respire. Deixe o luto acontecer. Permita-se chorar o que se foi. Mas depois, permita-se florescer no que virá. Deus não desperdiça dor. Ele usa cada ruptura para abrir espaço para um amor mais maduro, mais livre, mais verdadeiro, que primeiro nasce entre você e Ele. Perda de um sonho ou fase da vida. Há dores silenciosas que não têm despedidas, porque não houve ninguém para ir embora. Foi o sonho que partiu. Foi o quase. Foi aquilo que você imaginou, planejou, orou, e simplesmente não aconteceu. É o luto do que não nasceu, da porta que nunca se abriu, do tempo que passou, sem se tornar o que você esperava. E esse tipo de perda, muitas vezes, dói mais que as visíveis, porque o mundo não entende, mas Deus entende. A neurociência mostra que o cérebro processa sonhos frustrados da mesma forma que lida com uma perda real. As mesmas áreas que se ativam no luto físico também se acendem quando algo importante morre dentro de nós. Ou seja, o cérebro chora junto com a alma, e a alma precisa desse choro para se reorganizar. Sonhos frustrados também deixam vazio, mas esse vazio pode se tornar sagrado, porque é nele que Deus planta novos começos. Às vezes, Ele não realiza o que você quer, porque está preparando algo que você ainda não teria coragem de pedir. Como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O sonho pode ter morrido, mas a promessa não. A fase pode ter terminado, mas o propósito permanece. E o Deus que permitiu o fim também é o mesmo que prepara o recomeço. Talvez este seja o tempo de deixar ir o que não floresceu, para que algo novo possa nascer. Porque toda estação que termina abre espaço para a próxima, primavera da alma. Perda de si mesmo. Há dores que não vêm de fora, vêm do silêncio interno, da sensação de estar vivo, mas desconectado, de acordar todos os dias, cumprir deveres, sorrir para o mundo, e ainda assim sentir que, em algum ponto do caminho, você se perdeu de si. Perder-se de si mesmo é mais comum do que parece. Acontece aos poucos, entre as responsabilidades que pesam, os papéis que você assume, e as expectativas que o mundo te coloca. Você vai se moldando, se adaptando, se silenciando, até perceber que não sabe mais o que realmente quer, o que realmente sente, ou quem realmente é. A neurociência mostra que quando vivemos muito tempo desconectados das nossas emoções, o cérebro entra em um estado de dissociação emocional. É um mecanismo de defesa. Ele tenta proteger você da dor, mas no processo, também te desconecta da alegria, da paixão e do propósito. É como se a alma ficasse anestesiada. Mas existe esperança, porque ninguém está verdadeiramente perdido quando decide voltar para dentro. A espiritualidade nos ensina que o reencontro com o eu verdadeiro é, na verdade, o reencontro com o Deus que habita em você. Como diz o Salmo, capítulo 42, versículo 6. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Esse é o primeiro passo da cura. Perceber que você sente falta de si. Perceber que o vazio não é o fim. É o convite para voltar à sua essência, para lembrar o que te fazia vibrar.
para se reconectar com a voz que o mundo tentou calar. Deus não te perdeu. Você apenas se afastou um pouco, tentando sobreviver. Mas o caminho de volta está aberto. E ele começa com um simples gesto. Se escutar, novamente. Respire fundo. E se pergunte, com sinceridade e ternura, o que minha alma está tentando me dizer? 4 caminhos para curar a tristeza da perda. 1. Permita-se sentir com verdade, não com pressa. A dor precisa de espaço. E o coração precisa de tempo. Você não precisa superar rápido. Você precisa ser sincero com o que sente. A força não está em reprimir a lágrima, mas em permitir que ela caia com propósito. A neurociência mostra que quando você expressa a dor de forma consciente, o cérebro ativa regiões ligadas à autorregulação emocional, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. Ou seja, chorar com verdade não te enfraquece, te reorganiza. Cada lágrima processada é um fragmento da alma voltando ao lugar. A espiritualidade confirma. Deus não cura o que você finge que não sente. Ele cura verdades. Por isso, quando você se permite sentir, está abrindo o coração para que ele entre. Não como juiz, mas como consolo. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo, capítulo 126, versículo 5. Ser sincero com a própria dor é o primeiro passo da cura. Porque o que é negado, adoece, mas o que é acolhido, se transforma. Então, respire. Não tenha pressa para ficar bem. A alma não se apressa. Ela floresce no tempo certo. E até o silêncio da dor pode ser o solo, onde Deus planta a restauração. 2. Transforme a memória em honra, não em prisão. A saudade é um território sagrado. Ela pode ser memorial ou cárcere. Tudo depende do significado que você escolhe dar à ausência. Há quem viva preso no passado, revivendo as cenas antigas como quem tenta voltar no tempo. Mas o tempo não volta. E quanto mais você tenta segurá-lo, mais ele escapa pelas mãos da alma. A neurociência mostra que a memória emocional é moldável. Cada vez que você recorda algo, o cérebro regrava essa lembrança. E é aí que mora o poder da cura. Você pode reviver com dor, ou ressignificar com amor. Pode transformar a ausência em presença simbólica. Pode permitir que a lembrança se torne ponte, e não prisão. Lembrar com gratidão é diferente de se aprisionar na saudade. A gratidão mantém viva a essência do que foi bom, sem te impedir de seguir o caminho adiante. Porque honrar alguém, uma história ou um tempo, não é ficar preso no que acabou, mas reconhecer o que existiu e levar o amor como legado. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Honrar é manter o coração aberto, sem negar o que foi, mas também sem deixar que isso defina o que virá. É dizer, obrigado por ter existido. Obrigado por ter me transformado. Agora, com amor, eu te deixo ir. E quando você faz isso, algo se alinha dentro de você. A memória se torna oração. A saudade se torna semente. E a paz começa a florescer no lugar onde antes havia dor. 3. Não confunda a ausência com o abandono divino. Deus nunca deixou você, nem por um instante. Ele estava lá, no dia do adeus. Quando as palavras faltaram. Quando o chão pareceu desaparecer. Quando o coração sangrou em silêncio e ninguém percebeu. Mesmo ali, ele estava. Não como ausência, mas como sustento invisível. Como aquele consolo suave que você não entendeu na hora, mas que impediu que você desabasse completamente. A dor pode te fazer acreditar que Deus se afastou. Mas, na verdade, é na dor que ele mais se aproxima. A presença dele não depende da ausência dos outros. Ela é constante. É promessa. É eternidade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. A neurociência mostra que, em momentos de sofrimento profundo, o cérebro ativa áreas ligadas ao apego e à busca por segurança. É por isso que, nas perdas, buscamos presença.
porque o corpo sente falta do vínculo. Mas o espírito lembra. A presença divina não pode ser perdida. Ela é como o ar, invisível, mas vital. Você pode até não sentir, mas ela está sustentando cada respiração. Deus não se ausenta quando o coração se parte. Ele entra pelas rachaduras e transforma o que era dor em espaço de encontro. Então, quando o silêncio parecer vazio, respire fundo e lembre-se, ele ainda está aí, no som do seu respirar, no toque leve da esperança, na paz que chega, mesmo sem explicação. Deus não te abandonou. Ele está apenas te ensinando a reconhecer a presença dele, dentro do seu próprio coração. 4. Reconstrua a vida a partir daquilo que permanece. Talvez você tenha perdido algo. Um amor, um sonho, um caminho que parecia certo. Mas ouça com calma. Você não perdeu tudo. Ainda existe vida pulsando dentro de você. Ainda existe propósito. E enquanto houver respiração, há também redenção. O cérebro tem a incrível capacidade de se reorganizar. Esse processo se chama neuroplasticidade. Mesmo após traumas profundos, ele é capaz de criar novas conexões, novas formas de interpretar, de sentir e de viver. Ou seja, a perda não é o fim da história. É o ponto onde Deus começa a reescrever o que você pensou que havia acabado. A espiritualidade confirma o mesmo princípio. Deus não reconstrói o que você perdeu. Ele te reconstrói a partir do que ficou. Porque o essencial nunca se perde. O amor verdadeiro permanece como raiz. A fé, mesmo abalada, ainda é semente. E a esperança é o sopro que reacende a vida nos vales da dor. E restaurar-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel, capítulo 2, versículo 25. Há partes de você que só florescem depois da perda. Porque certas quedas não te destroem, te revelam. Certos vazios não são castigos, são convites. Convites para reconstruir com mais consciência, mais verdade e mais fé. Então, hoje respire fundo. Olhe para o que ainda existe. Abrace o que permaneceu. Sua fé, sua capacidade de amar, sua alma que insiste em seguir. Essas são as pedras com que Deus vai levantar um novo templo dentro de você. O que acabou, te ensinou. O que ficou, te sustentará. E o que virá, te surpreenderá. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração. Respire fundo. E permita que cada palavra se transforme em entrega. Deus, eu perdi algo que me doía soltar. E agora, há um vazio que ecoa dentro de mim. Mas hoje, eu te peço com sinceridade. Enche o espaço que a ausência deixou. Que tua presença ocupe o que a dor esvaziou. Me ajuda a lembrar com carinho, e não com culpa. A seguir adiante, sem apagar as lembranças. Mas também sem me aprisionar nelas. Cura o que foi rasgado. Conforta o que ficou em silêncio. Ensina-me a ver beleza, mesmo no que não entendo. Eu confio, Senhor, que mesmo em meio à perda, o teu amor continua aqui. Porque tu és o Deus que nunca parte, o Deus que fica, o Deus que transforma cinzas em recomeço e dor em sabedoria. Sinta agora a presença dele preenchendo o que estava vazio. E lembre-se, a ausência pode ter levado algo, mas nunca levou quem você é em Deus. A perda nunca vem para encerrar a história. Ela vem para abrir um novo capítulo, aquele em que a alma aprende a caminhar com mais sabedoria. Você não é o que perdeu. Você é o que permanece. Você é o que floresce, mesmo depois do inverno. A vida não volta a ser como era, e talvez não precise, porque o amor verdadeiro nunca se apaga. Ele apenas muda de forma. Vira saudade, vira aprendizado, vira presença espiritual. Deus não te pede para esquecer. Ele te convida a lembrar de outro jeito, a lembrar com leveza, com honra e com fé. Porque cada lágrima que você derramou regou o solo de um novo começo. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo, capítulo 126, versículo 5. Então, hoje respire fundo e declare com o coração: Senhor, eu escolho viver. Escolho florescer,
no terreno da dor, e reconstruir minha vida a partir daquilo que o teu amor manteve de pé. Se essa palavra falou com você, comente aqui. Hoje eu escolho recomeçar com fé. E lembre-se, a perda pode ter te ferido, mas não te definiu. Porque o amor de Deus, esse sim, é eterno, indestrutível e presente. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de consolo, fé e esperança. Porque no reino de Deus, nada se perde, tudo é transformado. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça, sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.